Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos os irmãos. E comigo também, viu, irmãos? Também estou aqui meio que desesperado. Mas há uma promessa de Jesus que Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Amém? Eu, graças a Deus, eu trouxe minha agenda, minha Bíblia, mas deveria ter trazido um espelho, irmãos, para colocar bem aqui na frente, porque a espada corta lá e corta cá também, viu, irmãos? Nós somos necessitados também de sermos admoestados pelo Senhor. O mesmo Senhor que fala com vocês, fala conosco. Então ela gira aqui, é 360 graus. Amém? Tem um versículo que João diz, eu gosto muito de usar isso. Que ele fala assim em Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro vosso, nas lutas e no sofrimento. Amém? Então quem vai estar falando aqui é um irmão de vocês, que também tem lutas e tem muito sofrimento, e que precisa da graça do Senhor, até para compartilhar a sua palavra. Amém, irmãos? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 15. É uma parábola que o nosso Senhor Jesus contou, que é muito conhecida por todos nós. O bom é que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E essa parábola, ela fica no meio de duas parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. É Lucas 15, versículo 8 até o 10. Amém, irmãos? Vou ler. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Jesus começa dizendo: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ela perde uma? Irmãos, essa parábola, quando o Senhor Jesus contou, naquela época, quando um homem fazia um compromisso com a mulher de noivado para casamento, ele dava para aquela mulher um colar contendo 10 dracmas. Por isso que essa mulher, irmãos, ficou desesperada. Talvez se essa mulher chegasse para mim: irmão Ailton, eu perdi das 10 dracmas, eu perdi 8. Mas você ficou com 9. Talvez se chegasse para outro irmão: mas você perdeu uma, irmã, mas você está com 9, você ainda tem 9. Por que aquela uma dracma era importante? Porque o noivo dava um colar a ela com 10 dracmas. Ela precisava conservar as 10 dracmas. Talvez na conta humana, quem tem 10, perde 1, fica com 9. Mas talvez na conta de Deus, tem 10, se tirar 1, fica 0. E Jesus é esse 1. A noiva não pode perder de vista o noivo. Então o Espírito Santo, ele coloca bem no meio essa parábola aqui. Se você for olhar essas 3 parábolas, é uma força conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nos resgatar, para nos encher dos seus bens. E eu quero, irmãos, que você tenha consciência hoje, que você tem um compromisso como igreja, como servo do Senhor, que o Senhor te deu 10 dracmas. Porque se aquele noivo, quando chegar e ver aquela noiva dele faltando uma dracma, ele vai dizer: se você não teve condição de cuidar das 10 dracmas, como você pode ter compromisso comigo? E o Senhor precisa nos dar essa consciência, que o Espírito Santo, irmãos, ele nos deu seus bens. O número 10 na Bíblia é um número de completude, é um número que não falta nada. Tem todos os números do conjunto de números de 0 a 10, tem ali todos os números. O Espírito Santo, ele colocou na sua vida tudo
que é necessário para que você tenha uma vida na presença de Deus. O Espírito Santo, ele nos ornou, ele nos deu esse colar, por isso que era desesperador para aquela mulher, ela perder uma dracma. E o Senhor te deu 10 dracmas. O que é que aquela mulher faz? Ela perde uma delas, acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Nós, quando lemos o Salmo 119, é curioso o último versículo, que o salmista fala assim: desgarrei-me como ovelha, busca o teu servo. Irmão, porque nós temos a tendência de perdermos coisas, nós temos a tendência de até nos perdermos. Quantos de nós, muitas vezes, podemos estar perdendo aquilo que o Senhor tem nos dado? Quantos de nós podemos estar desviados dentro da própria igreja? E o Espírito Santo precisa lhe chamar a atenção: olha, tem coisa que você está perdendo. Às vezes, com o passar do tempo, com a prática de vida cristã, você tem anos e mais anos, e você, sem perceber, você vai perdendo. É preciso o Espírito Santo acender a sua consciência, acender uma luz. Aquela mulher também varre a casa. Irmão, o Espírito Santo está pedindo, está querendo que a gente aprenda a fazer uma faxina na nossa vida. Ele está querendo que a gente tenha a luz que vem da palavra, para que a gente localize as dracmas que talvez nós estejamos perdendo. Aquela mulher perdeu uma, mas se você permitir que o Espírito Santo, irmão, fale, quantas dracmas você já perdeu? Não sei, eu não posso dizer se você já perdeu uma, duas. Permita que o Espírito Santo acenda essa luz. Eu não tenho capacidade de apontar, talvez sua esposa não tenha, seu esposo não tem, talvez um pai não tenha, mas o Espírito Santo pode dizer: ó, eu te dei 10 dracmas e você já perdeu 5. Mas eu vou ajudar você a procurar. Eu vou iluminar, eu vou mostrar que você pode recuperar essas dracmas. Ó, eu te dei 10 dracmas e você já perdeu 3. Ó, eu te dei 10 dracmas e você já perdeu 9 e você só tem uma. E aí o Espírito Santo, ele precisa nos mostrar. Não tenho condição de fazer isso, mas ele tem condição de fazer isso. Nós, irmão, com o passar do tempo, o irmão Carlos, quando cantou esse hino, é um hino que mexe muito comigo. Porque quando os discípulos estavam indo para Emaús, e no caminho o Senhor Jesus encontrou com esses homens. E aí levou de volta esses homens à palavra, e quando eles chegaram a Emaús, que o Senhor Jesus fez que ia adiante, e aqueles homens: Senhor, fique conosco, porque já está ficando tarde. E aí Jesus entra, e aí ceia com aqueles homens, que quando o Senhor abençoa o pão, os olhos dele é aberto, e eles voltam, naquela noite mesmo, eles voltam para Jerusalém. E é o que o Espírito Santo tem pedido para a igreja hoje. Nós precisamos voltar, irmão, nós precisamos fazer o caminho de volta. Muitas vezes avançar significa voltar. Você percebe que quando ele curou a filha, quando ele curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela voltou para casa. Quando ele curou aquele homem que era lunático, que vivia possesso de vários espíritos malignos, ele voltou para casa. Quando aquele Jairo encontrou Jesus, pediu para que Jesus curasse a sua filha, ele foi e voltou até a sua casa. Nós temos que aprender a fazer o caminho de volta. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, irmão. A igreja hoje, ela tem entrado num caminho de desvio, e que o Espírito Santo tem que nos chamar caminho de volta. E eu até mencionei aqui, eu até pedi para imprimir na house como era o colar das dracmas. Depois, se os irmãos quiserem ver, era mais ou menos assim. As mulheres colocavam bem aqui na testa, e era de prata. A dracma é uma moeda grega de prata, tem 3 a 4 gramas, e ela é muito polida. Então, quando o noivo ia casar, ia firmar o compromisso de casamento, no dia do casamento, ele beijava a testa da noiva. Só que aquela prata polida refletia a imagem dele. Quando ele olhava aquela prata que beijava, ele se via. E é isso que o Senhor quer, irmãos. Ele quer se ver em nós. Ele quer, quando ele chegar diante de você, ele olhar a sua testa e ver as 10 dracmas que ele deu, que ele poliu,
E quando ele beijar sua testa, ele vê as 10 dracmas. Por isso, irmãos, que era desesperador para aquela mulher ter perdido um, o que é que ela poderia fazer? Ele me deu as 10 e agora quando ele voltar, no dia de firmar o compromisso, ele vai contar e vai faltar uma dracma. E eu, no meu entendimento, eu sei que o Espírito Santo pode levar os irmãos até mais adiante, com respeito a essa parábola, porque ele é quem fala melhor. Eu escrevi aqui o que possivelmente poderia ser 10 dracmas e o que possivelmente ao longo da nossa caminhada, depois de muito sofrimento, depois de muitas vezes cair, levantar, você pode ter perdido. E eu escrevi, relacionei aqui, eu relacionei porque eu posso me perder. Não é que seja nessa ordem, mas foi uma ordem que eu coloquei aqui. Uma das dracmas que a igreja tem perdido é a dracma da oração. Irmão, nunca uma geração ela precisou tanto de oração, irmãos, como essa nossa. E nunca a geração de crente orou tão pouco, irmãos. Irmãos, muitas vezes nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo de orar. Não há mais tempo para orar. Não há mais tempo de você separar minutos para estar falando com o Senhor. Existe coisa, irmão, que não vai acontecer, só vai acontecer através da oração. A oração, como diz o irmão, é como se fosse pedrinhas daquele noivo apaixonado que fica arrumando na janela da sua amada. Faça isso, irmão. Comece a arrumar pedrinhas na janela do céu. Nós não podemos perder essa dracma. Se por acaso o Espírito Santo estiver te chamando a atenção, ó, você precisa se consagrar, você precisa orar mais. É uma das dracmas que a igreja tem perdido, é a dracma da oração. Outra dracma é a da comunhão. Muitas vezes as nossas congregações parecem clube, irmãos. Nós não sabemos, nós não conhecemos uns aos outros. Muitas vezes nós rimos que o irmão vai com um sapato furado, quando o irmão faz assim, a gente vê, mas a gente não tem o coração de pensar, será que aquele irmão só tem aquele sapato? É preciso ter comunhão para você conhecer as necessidades dos irmãos. Uma vez eu vi um irmão falar que sempre ele estava criticando o irmão que chegava sempre 15, 20 minutos atrasado. E ele um dia procurou se aproximar daquele irmão. E aquele irmão disse: ô irmão, me perdoe, eu só chego atrasado porque minha mãe tem câncer e eu tenho que cuidar dela. Eu chego do trabalho, tenho que fazer a comida dela, tenho que dar um banho nela rápido, por isso que eu só consigo chegar meia hora depois. Muitas vezes você só vai descobrir isso tendo comunhão. Nós precisamos ter comunhão. Precisamos ser amigos uns dos outros. Lá em Filipenses diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Filipos. Irmão, se você for olhar o que era Paulo e Timóteo, o que é que o Espírito Santo está dizendo, o que é Paulo e Timóteo? Paulo era um homem de pulsos firmes, Paulo era um homem decidido, Paulo era um homem que não tinha medo de nada, só que Timóteo era um menino criado com vó. Era bem diferente. Timóteo era um menino mais educado, mais refinado e era tímido. Se você for olhar a história, Timóteo era tímido. Mas o Espírito Santo colocou Paulo e Timóteo. Nós precisamos, irmãos, estar do lado um dos outros para receber a porção de Cristo que aquele irmão tem, para me equilibrar, para me ajudar. Nós precisamos. Você sabe como foi que Timóteo morreu? Timóteo, ele uma vez foi passando, havia uma festa pagã, e aquele Timóteo que era tímido, ele recebeu uma graça tão grande, começou a pregar, e alguns homens se levantaram e mataram ele a paulada, mas ele era um menino tímido. Só que agora ele não era mais tímido. A convivência com Paulo, nós precisamos estar convivendo, misturados uns com os outros. Nós precisamos fazer com que nossos filhos vá na casa dos irmãos, que os filhos dos irmãos venham na minha casa. Porque tem coisa, irmãos, que só os irmãos vão ensinar para seus filhos, tem coisa que só os irmãos vão dar para seus filhos. Então nós precisamos aprender, irmão, que nós temos que estar unidos, ter comunhão, não é só se ver domingo a domingo. Tem irmão que não sabe nem onde o outro mora. Tem irmãos que terminam a reunião, às vezes está indo para o mesmo bairro, não dá uma carona, um irmão. Quando você lê a história de Docas, Docas conhecia a necessidade das mulheres que viviam ali. Aquelas mulheres, a maioria delas eram viúvas, porque aquela cidade era uma cidade costeira. Muitos homens saíram para trabalhar em navios, e navios naufragavam, e os maridos delas não voltavam, então era viúva sobre viúva, e Docas sabia das necessidades e fazia roupa para aquelas mulheres. Ela via, porque ela tinha comunhão.
Quantas vezes, irmãos, eu não quero alfinetar não, mas quantas vezes nós compramos celular caro, tênis caro, e você se senta do lado do irmão que está desempregado, que está passando necessidade, mas você não sabe disso, você não tem comunhão com ele. Às vezes, você se distanciar da comunhão é visível até na hora que chega o culto. O irmão chega, um senta aqui, aí o segundo que chega senta lá. Poderia sentar junto de um irmão, uma semana sem ver o irmão, como é que o irmão está? Aproveitar e ter um pouquinho de comunhão, mas não, um senta aqui e outro senta lá, assim começa. Então, a dracma que podemos estar perdendo, porque os que criam estavam juntos. Amém, irmãos? Outra dracma que podemos estar perdendo é o amor pelas almas, irmãos. Nós vivemos hoje que morrer está de graça. Nós vivemos em bairro violento. Você conhece um jovem que está envolvido nas drogas, aí você sabe que ele morreu de tiro, e muitas vezes você diz na maior frieza, morreu porque era envolvido, mas é uma alma, irmão, que se foi, que partiu sem Jesus. E muitas vezes nós falamos isso sem nenhum sentimento. Será que Deus também falaria assim? Será que o Senhor Jesus falaria assim? Você está no meio de duas parábolas que fala de um pastor que trabalhou o dia todo, mas no final do dia ele contou, faltava uma ovelha, ele foi atrás, ele tinha amor pelas ovelhas. Então é uma coisa que nós precisamos pedir, que o Espírito Santo resgate em nós, paixão pelas almas, amor pelas almas. Porque logo, logo, irmão, o Senhor virá, logo, logo muitas delas morrerão, e muitas estão caminhando a passos largos para o inferno, e muitas vezes nós não temos sentimento nenhum. Estamos preocupados com várias coisas. Uma outra dracma que nós podemos estar perdendo, irmão, é a dracma do tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, irmão. No Salmo 39, Davi diz, diga-me, Senhor, quantos dias eu tenho, qual será o meu fim, para que eu saiba quão frágil sou. Irmãos, isso aqui é um nada, isso aqui é uma nuvem que passa. O tempo é um parêntese na eternidade. O Senhor te colocou aqui, no que você está investindo o seu tempo, irmão. Porque, irmão, nada que é eterno é eternamente inútil. Você pode estar perdendo o seu tempo. Muitas vezes você não está aproveitando o tempo que você tem com sua esposa, você não sabe quanto tempo você ainda vai ter com ela. Muitas vezes você não está aproveitando o tempo que você tem com seu esposo, você não sabe quanto tempo você vai ter com ele, com seus filhos. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, o amor de Deus está ali. Nós precisamos aproveitar o tempo que temos com os irmãos, com o Senhor, com os pais, com os filhos, em família. Nós precisamos aproveitar o tempo, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos, irmão. Uma outra dracma também que muitas vezes nós perdemos de vista é a oferta. O seu ganho. No que você gasta mais no seu ganho? A obra de Deus precisa de oferta. Quantos irmãos têm estado no campo precisando de oferta? Quantas vezes você sabe disso e você já tem outros compromissos? Deus permite que você ganhe, mas você também tem que semear para o reino de Deus. Uma outra dracma que nós podemos estar perdendo é a dracma da simplicidade. Muitas vezes queremos muita sofisticação. Muitas vezes, irmãos, queremos ter vidas de luxo. Quantos irmãos, quantas irmãs têm vivido endividado, irmãos? Devendo, sem dormir, porque muitas vezes perdeu. Muitas vezes a alegria está na simplicidade das coisas. Olha uma criança, ela não precisa ter luxo, não precisa ter riquezas para ela ser feliz, para ela correr, para ela brincar, para ela sorrir, para ela ter alegria. E muitos de nós pensamos assim, eu só vou ser feliz no dia que eu comprar aquela Hilux, no dia que eu comprar aquela casa no Alphaville. E aí muitas vezes nós passamos por cima de várias coisas para poder ter aquilo, nos endividamos, porque nós perdemos a simplicidade de vista. Quantas de nós às vezes queremos ter isso, ter aquilo, e aí nos angustiamos. Porque, irmãos, existe angústia e sofrimento porque nós temos e porque nós não temos. Às vezes nós sofremos porque temos, e às vezes nós sofremos porque não temos. Então nós temos que ser igual ao nosso Senhor, se contentar com aquilo que o Senhor permite que você tenha. Jesus, ele podia, uma vez eu vi a história de um irmão que
viajou com o irmão Otimani. Ele disse que naquela aldeia eles viajaram quilômetros e mais quilômetros, era um tempo de frio. E aí aconteceu que eles conseguiram achar uma cabana velha, entraram ali, conseguiram acender um fogo, se esquentar. Aí eles tinham um pão enrolado num pano. E aí quando o irmão abriu o pano, o pão estava todo mofado. E o irmão Otimani, ele deu graças a Deus por aquele pão mofado, só tinha aquele. E o irmão olhou assim e disse que, irmãos, naquele dia o céu desceu naquela pequena cabana. A gente sentia a presença do Espírito Santo. O irmão só estava agradecendo por um pão mofado. E o Espírito Santo nos visitou naquela noite. Eles seguiram viagem, eles chegaram a uma cidade onde o irmão da cidade, que tinha posses, muito rico, hospedou eles e reuniu várias pessoas na grande sala que ele tinha. E aí conseguiu e fez um banquete para os irmãos. E aí o irmão Otimani deu graças a Deus por aquele banquete. E aquele irmão disse assim, ele deu graças a Deus diante do banquete, como se estivesse dando graças diante de um pão mofado. E dava graças a Deus diante de um pão mofado, como se ele estivesse diante de um grande banquete. Isso é simplicidade, irmão. Nós precisamos aprender isso. Precisamos estar contentes com o que nós temos, com o que nós somos. Outra dracma que podemos estar perdendo é a da alegria, da paz, da vida e do amor. Agora propositalmente, eu queria entrar em uma dessas dracmas bem rápido, irmão, porque o tempo ele não permite muita coisa, que é a dracma da oração. Aí eu queria ler com os irmãos Êxodo 30. Queria passar uma senha para os irmãos, a senha da oração. Que uma coisa é verdade, irmãos. Até com temor eu digo isso. Nosso inimigo, irmão, ele não tem medo nenhum de quem cante. Satanás não tem medo de quem canta. Também não tem medo de quem prega. Mas de quem ora ele tem medo, irmãos. O homem de oração ele teme, porque o homem de oração ele puxa o céu para a terra. O homem de oração ele muda a situação, irmãos. E nós vamos dar uma lida em alguns princípios que tem aqui em Êxodo 30. Para que a gente saiba que essa é a senha de recuperar todas as outras dracmas perdidas. Porque através da oração você tem comunhão. Sua comunhão é restaurada, sua alegria é restaurada. Você passa a investir em tempo o que realmente tem valor. Então essas dracmas que podemos estar perdendo através da oração, o Espírito Santo vai te iluminar. Ele vai acender luz. Ele vai ajudar a fazer uma faxina na sua vida. Como é bom quando a gente faz uma faxina na gaveta, no quarto, no carro. A gente se sente até mais aliviado na casa. A mesma coisa, se você permitir que o Espírito Santo varra o que tem que ser varrido, limpe o que tem que ser limpo, você vai se sentir aliviado. E a dracma vai ser encontrada. Vamos para Êxodo 30. Diz assim: farás também um altar, para queimares nele incenso. De madeira de acácia o farás. Será uma só peça, quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamentos como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustente os varais, utilizado para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais, e revestirás de ouro. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é a sua tampa, e está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite.
será incenso perpétuo diante de Yahvé pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramareis sobre ele oferta de bebidas ou libações. Amém, irmãos? Então Deus disse aqui, farás também. Nós sabemos que o altar de incenso simboliza o altar de oração. Nós sabemos que na Bíblia o incenso é oração. Então quando a Bíblia diz farás um altar, o Senhor está dando uma ordem a você, que você precisa ser uma pessoa de oração. É uma ordem do Senhor, faça um altar. E esse altar, irmãos, ele era todo de madeira, só que ele era todo revestido de ouro puro. Primeiro o Espírito Santo está querendo dizer a você que a oração é preciosíssima. A oração é de grande valor. A oração é algo muito precioso. A madeira de acácia era uma madeira valorosa. Eu sei que há um estudo que fala da natureza humana de Cristo e a natureza divina de Cristo. Mas aqui contém princípios. Nesse texto aqui contém princípios. Primeiro que nós precisamos ter uma vida de oração. A nossa vida tem que ser um constante altar de incenso, revestida de ouro, de todos os lados. Às vezes, irmãos, nós dizemos assim, irmão, eu sou uma pessoa que nessa área, eu sou forte, mas minha fraqueza está nessa aqui. Irmãos, quando nós oramos, a nossa vida vai ser revestida de ouro de todos os lados. Vai ser revestida com a natureza de Cristo, com todos os lados. O irmão não pode dizer, irmão, eu não tenho problema com dinheiro, mas tenho problema com mulher. Não, irmão, o ouro vai ser de todos os lados. Irmão, eu tenho problema com mulher, mas tenho problema com minha natureza. Eu sou brigão, eu sou assim, eu sou assim. Não, você vai ser revestido de ouro de todos os lados. A natureza de Jesus, irmão, ela vai atingir todos os lados. Não vai haver um lugar em que ela não vai cobrir com um precioso ouro. Mas isso se você for uma pessoa que vá ao Senhor em oração. E engraçado que diz, e será uma só peça quadrada. Eu vou parafrasear aqui, que é o que está precisando hoje, é de a gente ser quadrado, irmãos. Nós somos tipo escola, muito redondo. Descemos ladeira abaixo. Nós precisamos ser quadrado, porque aquele que é quadrado, o diabo não consegue empurrar a ladeira abaixo. Porque ele é quadrado, se rola uma pedra quadrada, ela rola e para. Mas se for redondo, ele empurrou. Qualquer coisinha está descendo ladeira abaixo. Então nós precisamos ser quadrados. A oração te fará quadrado. E diz medindo 45 centímetros. Aqui já começa a falar de medidas. Quantos de nós, irmãos, ou somos além ou aquém? Quando o altar que fala de medidas, é que a oração vai trazer medidas para a sua vida, irmãos. Existem medidas de peso, existe medida de distância, existem vários tipos de medidas. E muitas vezes nós somos muito desmedidos. Se você for uma pessoa de oração, sua emoção vai ter a medida certa. Muitas vezes você não se emociona com a palavra, com o hino, mas se emociona com o seu time de futebol. Ó, irmão, essa sua emoção está fora de medida. Como eu falei, muitas vezes você não sente nada quando sabe que alguém perdeu a vida no erro, no pecado. Sua emoção está fora de medida. Muitas vezes você se relaciona de uma maneira com seu filho e com o outro filho de outra maneira. Você está um pai fora de medida. Quando nós oramos, irmão, o Espírito Santo vai colocar medidas na nossa vida. Procure estudar o que acontece se o sol não estivesse exatamente no lugar onde ele está. Se a lua não estivesse exatamente onde ele está. Porque tudo no universo tem medidas e o Espírito Santo tem medidas para a sua vida, irmão. Aqui esse altar tinha medidas. Nós precisamos de medidas para a nossa vida, irmão. Precisamos de ter uma emoção sob medida. Nós precisamos de ter uma fé sob medida. Irmão, muitas vezes nós estamos na igreja não é porque nós cremos, não. É porque nós estamos tentando crer. Ainda não temos a fé que o Senhor espera que tenhamos. A nossa fé está fora de medida. Muitas vezes nosso amor, irmão, está fora de medida. Talvez a nossa comunhão está fora de medida. Às vezes temos comunhão por interesse.
porque aquele irmão tem posses, aquele irmão é assim. Formamos grupos por interesse, comunhão fora de medida. Então, irmão, nós vamos diante do Senhor e o Senhor começa a colocar medidas na nossa vida. Eu compartilhei esse sentimento de carro aqui, que é desesperador estar pregando, irmão. Eu realmente sinto isso. Mas se ele não queria estar aqui, mas a verdade é que se o Senhor fosse dar tudo que nós queremos, talvez nós não estivéssemos nem vivos. Porque Ele sabe das medidas certas. Então nós precisamos de medidas para nossas vidas, irmão. Muitas vezes gastamos sem medidas, temos planos sem medidas. Ô irmãos, o Espírito Santo, ele precisa, é urgente, irmãos. O tempo está acabando. Vamos buscar o Senhor em oração, irmãos. Vamos conhecer o Senhor em oração. Vamos queimar incenso diante dEle. Nós sabemos que a fumaça ela é leve. Outro princípio, nossa oração não pode ter peso. A fumaça é mais leve que o ar, por isso que ela sobe. Nossa oração não pode ter peso. A fumaça, você percebe que quando o vento sopra para cá, a fumaça vai para cá. Quando o vento sopra para cá, a fumaça vai para cá. Muitas vezes nós já vamos orar com a mente tão carregada: Senhor, eu quero aquele carro. Senhor, eu quero casar. E o Espírito Santo quer que você ore em outra direção. Não há leveza na nossa oração. Muitas vezes nós oramos para mostrar ao irmão como nossas palavras é sábia, tem eloquência. Muitas vezes nós oramos e damos indireta para irmãos. Quantas vezes tem irmãos que dão indireta para outro na oração? Quantas vezes passa uma mensagem? Será que é uma oração leve isso, irmão? Quantas vezes é uma oração carregada de vaidade, carregada de egoísmo? Não tem leveza nessa oração. Então aqui, quando você estiver lendo, o Espírito Santo vai falar melhor com você. Ele quer leveza, mas permita que o Espírito Santo sopre. Irmãos, por isso que esse altar ele tinha varais, para que pudesse ser transportado. Você tem que ser um homem de oração em Salvador, você tem que ser um homem de oração no Rio de Janeiro, você tem que ser um homem de oração em casa, você tem que ser um homem de oração no seu trabalho, na sua escola, porque o altar de incenso ele é transportável. Ele tinha as varais, onde você for, você tem que carregar seu altar de incenso, por isso que tinha esses varais. Porque o lugar que você for, onde você for, vai sempre precisar de oração, irmão. Irmão, e nada pode nos impedir de orar, nada. Nada pode nos tornar incapaz de orar, nada, irmãos. Você pode estar preso, você pode estar sozinho, nada disso tira a sua capacidade de orar, porque o Espírito Santo pode te levar a orar. Onde quer que você esteja, como você esteja, nada tira a capacidade de orar. E o Senhor vai responder, Ele vai atuar de novo, Ele vai lhe colocar de pé. Você pode estar angustiado, você pode estar preso, você pode estar se sentindo sob o peso de culpa, você pode estar em pecado, nada lhe impede de orar, porque o Espírito Santo está conosco. E quando esse incenso, o fogo acende, irmãos, quando nós começamos a orar, nós aprendemos a orar orando. Quando esse incenso for aceso, quando você estiver no ponto de onde você não vai conseguir estar calado, você vai estar orando, você vai estar dirigindo, orando, porque quando o fogo pega, não para mais, não apaga mais. Amém, irmãos? Vamos continuar lendo o verso 2. Será uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Então pegue isso, você só vai ter medidas perfeitas em Deus se você for uma pessoa de oração. Suas pontas terão prolongamentos como chifres. Chifres na Bíblia representa força. A oração tem poder, a oração pode. Então aqui simbolizado com o chifre, formarão um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados. A sua vida, todos os lados vai ser coberta de ouro. Farás 2 argolas de ouro de cada lado, abaixo da moldura, a fim de que sustente os varais para transportar. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais e revestirás de ouro.
Porás o altar de fronte que está diante da arca da aliança perante o propiciatório, que é a sua tampa, e está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Irmão, pega essa frase, onde me encontrarei contigo. Muitas vezes você se engana e pensa que o ápice da oração é a resposta de Deus. Que o grande propósito da oração é a resposta de Deus. Não, irmão. O grande propósito da oração é Deus mesmo. Você vai ganhar Deus mesmo. Ele vai vir até você porque você é uma pessoa de oração. Existe nada mais glorioso. Essa é a suprema resposta da oração. O próprio Deus vai vir se encontrar com você. Que maravilha, irmão. Você entrar naquele seu quarto humilde, você entrar no seu carro, você se recantear e ali você começar a queimar um incenso e o próprio Senhor vir até você, lhe dar orientação, lhe reavivar, lhe reanimar, lhe redirecionar. O próprio Deus, irmão, esse é o grande trunfo da oração, o próprio Deus. Esse é o grande ganho da oração, o próprio Deus, não tem nada melhor. Quando você, irmãos, vê o Senhor, você diz: Senhor, esquece aquele carro, Senhor, eu quero é o Senhor. Irmãos, quando João estava na ilha de Patmos, era um domingo de tarde, era a hora da depressão. Ele via lá, era talvez um dia claro, ele via a igreja, porque dava a ver a toda a Ásia ali. E ele ouviu uma voz, irmão, que estava atrás dele. João estava sozinho, João já tinha uma certa idade, João tinha todos os ingredientes para ser deprimido, para talvez até querer morrer, mas ele ouviu uma voz que vinha por detrás dele. E quando ele olhou, virei para ver quem falava com ele. Irmão, muitas vezes nós estamos olhando para a direção errada. Por isso que o Senhor precisa nos redirecionar. Ailton, eu estou aqui. Você às vezes está olhando para a sua família, para o seu desemprego, muitas vezes para o seu ministério, e o Senhor está atrás de você. Você precisa se redirecionar. E quando João, irmão, viu o Senhor, ele teve aquela visão gloriosa, ele não aguentou, ele caiu como morto. Caiu como morto, porque ele teve aquela visão gloriosa. Todas as queixas de João agora se acabam. João não aproveitou: Senhor, eu queria falar com você, porque eu tenho muita queixa para lhe fazer. Não, ele caiu como morto. Nós precisamos ter essa visão, irmão, do nosso Senhor Jesus. Ver o Senhor, e a oração vai te proporcionar isso. Pode ter certeza. Porque aqui é uma promessa: eu me encontrarei contigo. Que maravilha, irmão. A oração é o ponto de encontro. O Senhor quer ter um particular com você. Tem um particular com Ele, Ele vai ter um particular com você, irmão. O Senhor quer se encontrar com você. E isso só é possível se formos pessoas de oração, irmãos. Amém, irmãos? E diz que Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite. Irmão, vou dizer uma coisa: a notícia não é muito boa, mas a noite na nossa vida chega, irmãos. A noite chega. A Bíblia diz que a gente tem que estar revestido de toda a armadura de Deus para quando o dia mau chegar. Irmão Arão aqui, ele queimava incenso logo de manhã. Tudo tem que começar com Deus, irmão. Não comece sem Deus. Não comece nada sem oração. Arão de manhã, ele ia queimar incenso, mas ele punha em ordem as lâmpadas. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando eu e você formos pessoas de oração, o Espírito Santo vai colocar em ordem as lâmpadas da nossa vida, irmãos. Você sabe por quê, irmão? Porque a noite vai chegar. Chega, irmãos. Uma hora o esquecimento chega, a doença chega, o desemprego chega, o desprezo chega, a velhice chega. E quando essa hora chegar, quando o dia mau chegar, irmão, quem vai ser glorificado? Deus ou o diabo? Mas o Espírito Santo, irmão, ele percebe: meu servo tem me buscado, tem se consagrado, tem queimado incenso constantemente diante de mim. Eu vou começar a pôr em ordem as lâmpadas da vida dele. Porque, irmão, quando a noite chegar, você não vai ficar no escuro. O nosso Senhor vai estar ali do lado.
do lado da sua ovelha atribulada, Ele vai estar ali do lado. Você percebe, irmão, como orar é precioso. Como o altar do incenso tem que ser folheado a ouro. Porque, irmãos, a noite chega, irmãos. A noite chega. Eu conheço muitos irmãos que hoje estão no mundo porque se decepcionaram com Deus. Porque buscaram tanto algo de Deus e Deus não deu, se decepcionou, a noite chegou. Porque eles não põem em ordem as lâmpadas. E diz, também quando acendê-las ao cair da noite. Lembra aquela fase quando os discípulos disseram, Senhor, fique conosco, que a noite já está caindo. E o período que a igreja vive hoje é um período de noite. Sabe por quê? Porque aquele que é o sol da justiça se foi. Aquele que é a luz do mundo se foi. Ele vai voltar como uma estrela da manhã. Mas temos atravessado, irmão, uma grande noite. Historicamente, a igreja passa um período de noite. Por isso é que nós precisamos ser pessoas de oração, para que o Espírito Santo sempre esteja com as lâmpadas acesas quando essa noite chegar. Porque esta noite chega. E diz, e também quando acendê-las ao cair da noite, será um incenso perpétuo. Você não vai parar de ser precioso. Você não vai parar de orar quando a noite chegar. Você foi um irmão que orou quando a sua vida era amanhã, mas também você continua orando mesmo quando sua experiência é de noite. Uma vez tinha um irmão que ele era reitor de uma faculdade. Esse irmão, os alunos, eles ficavam de certo modo encantados com aquele reitor e ficavam admirados com o jeito dele. E segundo se conta, diz que ele exalava muito a presença de Deus. Ele sentia-se muito a presença de Deus na vida dele. Diz que um aluno uma vez se escondeu atrás dentro do gabinete dele. Não, vou descobrir qual é o segredo dele. Ele deve ter algum segredo. Nunca vi esse homem se irritar. Esse homem, às vezes, só em olhar para a gente já tem consciência de que está errado e procura se corrigir. Ele tem um magnetismo que vou descobrir qual é o segredo dele. Era um irmão já de certa idade. Aí um dia um jovem se escondeu dentro do gabinete dele. Aí ficou lá até tarde. Esse irmão chegou de noite, não sei se às 9, se às 10. E o jovem lá escondido. O irmão sentou na poltrona, ficou balançando. E disse assim, Senhor, te agradeço pela nossa velha amizade. O segredo daquele irmão é que ele desfrutava de uma antiga amizade com Jesus. E a oração simples. E aquele jovem saiu dali e disse, nossa, o segredo dele é esse. Ele é amigo de Jesus há muitos anos. Era já um homem idoso. Então, irmãos, vamos ser crentes da manhã, mas vamos ser crentes também da noite. Vamos orar pela manhã, mas vamos orar quando a noite chegar. Vamos ser os mesmos. Amém? Diz, não oferecerei sobre este altar nenhuma outra espécie de incenso. Pode ter o incenso da vaidade. Pode ter o incenso do egoísmo. O Senhor não quer nenhum incenso estranho. Ou até coisas legítimas, como o holocausto, oferta de cereal e oferta de libação, que eram coisas ordenadas por Deus. Mas o momento de oração é o momento de oração. Você não pode colocar seus méritos diante de Deus, porque não são nossos méritos. Seus méritos mais legítimos, Senhor, o Senhor tem visto como eu tenho me consagrado, como eu tenho procurado com diligência estar pregando a Tua palavra, tenho ido atrás das ovelhas, tenho ganhado almas para Ti. Não, irmãos, aquele momento é um momento de você oferecer um incenso puro. Não é os seus méritos. Não pense que você vai conseguir algo de Deus pelo merecimento próprio. Não pense. Porque não são os nossos méritos, mas os méritos de Jesus Cristo. Os méritos do nosso Senhor Jesus. Esse sim, é no nome dele que nós conseguimos tudo o que nós precisamos. Se nós orarmos com fé, diz que até o que não existe o Senhor pode criar para nós. Então vamos nos consagrar, irmãos. Vamos ser pessoas de oração. Vamos ser conhecidas como pessoas que oram. A nossa família precisa de oração. Nossa vizinhança precisa de oração. Irmão, nossas autoridades estão precisando de pessoas que orem por elas. A igreja precisa orar. A igreja precisa pedir, Senhor, eu perdi a dracma da oração, me ajude a encontrar.
E eu relacionei aqui também para não esquecer os 10 inimigos da oração, irmão. É rápido, eu estou acabando já. Na verdade, isso eu aprendi com o pastor há um tempo atrás, quando ele falava sobre isso. E na época ele conseguiu relacionar 9 inimigos da oração, mas essa semana em casa eu descobri mais um. Então é 10. Assim como as 10 dracmas, vamos falar de 10 inimigos da oração, porque a oração também é guerra, é batalha. Amém? Primeiro inimigo da oração, distração. Por isso que o altar de incenso, ele tinha uma bordadura parecendo uma bandeja, tipo isso aqui. O altar tinha para o incenso não se derramar, porque senão o incenso se derramava. E quantas vezes, irmão, nós estamos orando, aí começamos a orar, daqui a pouco o pensamento vai embora, distraímos, derrama. Por isso que o altar de incenso tinha essa bordadura, que é a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Faça uma bordadura da palavra de Deus na sua mente. Então, por isso que tinha isso, porque o incenso derramava. Então, a distração é um inimigo terrível da oração. Outro inimigo da oração é o barulho. Às vezes nós não temos sossego nem na nossa própria casa, é muito barulho, é som de um lado, som do outro. E muitas vezes nós somos pessoas do barulho. Às vezes você entra no carro, a primeira coisa que você liga é o som. Está acostumado já com barulho. E nós precisamos fazer com que o nosso interior se aquiete, sossegue, silencie diante do Senhor. Muitas vezes orar, irmão, não é só você pererê, Senhor, não. Oração não é só isso. Oração você fala, mas você também ouve. Você tem que aprender a silenciar, para que o Espírito Santo fale. Ele é muito educado. Se você for barulhento, você pode não ouvir a voz do Espírito Santo. Outra coisa que é inimiga da oração é a preguiça, irmão. Nós realmente temos preguiça de orar. Somos preguiçosos. Não gostamos de orar. É tanto que a reunião que dá menos gente é a reunião de oração. Em todo lugar é assim. Reunião de oração não dá ibope. Outra coisa que é terrível, a pressa. Às vezes nós nos arrumamos, acordamos e ajeitamos, vemos qual é a camisa que está boa, o sapato. Isso quem tem muito, no meu caso só tenho 2, então não tem muita. Aí você, quando vai sair, você, Senhor, me abençoa, amém. Me abençoa nesse dia, amém. Você não teve tempo de orar, você teve pressa. Vivemos nos dias corridos demais. E aí a pressa é uma inimiga terrível da oração. A outra coisa que é uma inimiga da oração é a falta de propósito. Às vezes você ora, você tem que ter um propósito. O Espírito Santo tem que lhe direcionar qual é o propósito que está no coração de Deus. Você tem que ter um alvo na sua oração. Outra coisa que não é para ter, mas tem, é a falta de fé. Tem vezes que você vai orar uma coisa e, Senhor, eu vou orar, mas sei que o Senhor não vai me dar isso, eu não vou conseguir isso. Sei que eu vou orar, mas Deus não vai responder. Você já está orando sem fé. Então a falta de fé também é inimiga da oração. Outra é o tempo. Você não tem tempo, você não separa um tempo para orar. Amém, irmãos? O sono também é outro inimigo da oração. Esse é o 8º, o sono. Às vezes nós chegamos tão cansados. Eu já dormi, várias vezes já dormi ajoelhado. Uma vez eu numa reunião, o pastor pregando e eu numa cadeira assim, aí lá onde eu congregava, os irmãos às vezes tinham um hábito de orar com o rosto no chão. E eu, fui, todo mundo orando com o rosto no chão, e todo mundo levantou e eu lá, e o pastor pregando e dizendo assim, pô, irmão, realmente, eu peguei no sono, irmão. Eu levantei quase 20 minutos depois, meu irmão me chutando. Rapaz, acorda. Eu dormi. O sono me pegou. Mas será que isso acontece comigo? Não estou sozinho nessa. A outra é a presunção. Tem irmãos que a oração dele é determinar o que Deus tem que fazer. Deus tem que fazer isso. Irmão, você tem que determinar. Pessoas que dão ordem a Deus. Não é assim. Esse incenso é estranho. Você não está ali para dar ordem a Deus através da sua oração. Não se engane, irmão. Porque quem manda, Ele é que é o Senhor, não é você. A oração não vai mudar Deus, vai mudar você. Amém, irmãos? E a 10ª coisa que eu descobri, sabe o que é? Tecnologia, meu irmão. A internet, celular.
Eu falo porque a gente vive isso. Lá tem uns adolescentes lá em casa que às vezes a gente está na sala e se sente o estranho da casa. Eles estão ali no outro mundo. Termina a reunião de oração, pega logo, ora com pressa para poder. Então a internet hoje, a tecnologia é uma inimiga da oração. Às vezes nós gastamos tanto tempo. Eu sempre dizia ao meu filho, essa semana estava dizendo uma filha de criação que eu tenho, rapaz, se você desse aí 30 minutos do seu tempo em oração, igual você, do tempo que você dá na internet, você tira 30, dá em oração, você nem ia andar, você ia flutuar. Porque é tanto tempo que os jovens gastam, e não é só os jovens não, a gente não pode só malhar os jovens não. Já vi pessoas, outro dia eu ia atropelar uma menina, porque ela passou na minha frente, ela atravessou 2 pistas, a outra, eu vinha e disse assim, meu Deus, não é possível que ela vai atravessar, a menina atravessou, quase que, aí eu parei, o rapaz parou, e ela atravessou uma pista de um fluxo de carro muito grande, estava no celular, pode até perder a vida por causa do celular. Então é um dos inimigos da oração hoje, amém, irmãos? Mas o Espírito Santo tem uma espada, ele vai derrotar e cortar a cabeça de todos esses inimigos. Amém, irmãos? Irmãos, eu agradeço a educação, Carlos, de ter tido a coragem de me chamar. Se ele teve a coragem de me chamar, eu tive a coragem de vir. E o Senhor teve a misericórdia de estar nos falando. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos. Irmãos, pegue esse trecho em casa. O Espírito Santo vai falar melhor para você. Ele tem uma linguagem específica para você. Tenha particular com ele, irmãos. Nós precisamos desse particular. E eu realmente, de coração, agradeço a Carla, minha esposa, que veio me apoiando ali, intercedendo. Os irmãos que eu também estou vendo um grupinho ali. Vocês que receberam de bom grado essa palavra com educação. E sei que muitos de vocês no coração oraram por mim. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, irmãos. Que o Senhor seja com cada um de vocês, com o ministério, com a família, com tudo que vocês puserem a mão. Mas a senha é ser pessoas de oração. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Aleluia. Se alguém quiser ver depois primeiro orar, eu tenho aqui. Abençoa a faculdade, os alunos. Em nome de Jesus,